Então, uma outra notícia aqui importante, além desse combate aí, né, aqui, ó, vamos voltar aqui a ao noticiário. Trump, esse aqui, ó, ameaça impor tarifas de 100% à Rússia se não houver um acordo de paz. É o que nós estamos falando aqui, né? Os estadunidenses, né, através do governo de extrema-direita de Donald Trump, usando, né, o fato deles serem o maior mercado consumidor do Brasil como uma arma política, igual eles usam também outros expedientes como arma política, o dólar, sanções econômicas e a guerra, né, que será a principal estratégia estadunidense para se manter como a potência hegemônica do mundo. Mas voltando aqui à nossa pauta, então é lamentável que tenha esses brasileiros aí, Silvérios dos Reis, traidores da pátria, mas é bom para que as pessoas compreendam qual a real faceta do bolsonarismo do Brasil. Não tem nada de patriotismo, não tem nada de defesa dos interesses nacionais. Muito pelo contrário, o que existe é a pretensão de fazer o Brasil sem nenhuma soberania, sem nenhuma altivez no mundo, o Brasil sendo um pária, né, nas relações internacionais. E, felizmente, hoje temos o governo Lula, que resgata a dignidade do Brasil e, consequentemente, do povo brasileiro. Então, se vocês querem perder totalmente a sua dignidade como brasileiros, é vocês abrirem mão, né, da nossa soberania enquanto país, enquanto nação. É o que representa aí o bolsonarismo e sua família, e isso aí ficou escancarado. Ficou tão escancarado, tão sem vergonha, que vocês veem esse tipo de notícia aqui. O governo Lula e Centrão se unem contra tarifaço de Trump e isola Bolsonaro e seus cúmplices. Ou seja, eles chegaram num paroxismo tão grande que, por mais que existe uma faixa da população aí totalmente imbecilizada, totalmente fanatizada, não há como esconder que é uma família de pessoas corruptas, entreguistas, que não têm nenhum compromisso com o Brasil, com a soberania do Brasil. E agora, né, temos uma situação histórica. Vamos abrir aqui essa reportagem que é de extrema importância. Goni apresenta hoje parecer pela condenação de Bolsonaro e demais golpistas. Então, é essa aqui, né, a matéria histórica, um momento aí decisivo aí da política nacional, porque trata-se de um ex-presidente que tripudiou das instituições, cometeu diversos crimes, como se ele pudesse estar acima da lei impune. E isso demonstra uma outra faceta do bolsonarismo, que não apenas querem os privilégios, a manutenção dos privilégios, como também eles querem um país nos quais eles sejam intocáveis. Intocáveis em que sentido? Se declarar que é evangélico, o cristão, não estou aqui comentando a questão da religião, estou comentando a questão política, bolsonarista, de extrema-direita, casados, fiel, eles podem, com isso, com esses títulos todos, se acharem acima da lei, e não estão acima da lei. Ninguém está acima da lei. Nós vivemos um Estado democrático de direito. Portanto, todos aqueles que cometem crime têm que pagar pelos crimes cometidos, sejam eles quem forem. E aqui nós vemos hoje dois símbolos aí das instituições brasileiras: o Gonê, do Ministério Público, e o Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o Procurador-Geral da República aqui, né, o Gonê,
apresenta hoje parecer pela condenação de Bolsonaro e demais golpistas, em uma notícia muito importante, um momento histórico do Brasil, que conviveu com golpes, tentativas de golpes militares e golpes militares por toda a sua história e nunca foi feito nada. E agora, pela primeira vez na história do Brasil, nós temos aí a possibilidade de estar sendo imputada apenas para aqueles que cometeram golpe contra a nossa democracia. Então, muito importante que aqui vocês sabem que o nosso canal está totalmente, né, imbuído nessa luta e fazendo coro a essa luta. Então, o procurador-geral Paulo Gonet apresenta nesta segunda-feira, 14, as alegações finais no processo que investiga a tentativa de golpe de Estado envolvendo, né, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, e 7 de seus principais aliados. A informação é do jornal O Globo, que detalha os próximos passos do julgamento que se aproxima da fase decisiva no Supremo Tribunal Federal. Com a entrega do parecer da Procuradoria-Geral da República, a PGR, inicia-se oficialmente o período de 15 dias para as defesas dos acusados se manifestem. O primeiro a apresentar alegações finais será o tenente-coronel Mário Cídio, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, que fechou acordo de delação premiada. Após ele, os demais réus terão o mesmo prazo para protocolar as suas manifestações. Paulo Gonet utilizou integralmente o prazo disponível que se encontra nesta segunda-feira para concluir o posicionamento da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República. O período foi estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, em despacho assinado em 27 de junho. Embora o Poder Judiciário esteja em recesso durante o mês de julho, a contagem dos prazos não foi suspensa devido à condição de prisão preventiva de um dos réus, o general Valder Braga Neto, ex-ministro da Defesa. Além de Bolsonaro, Mauricídio Braga Neto, também são réus na ação penal o deputado federal Alexandre Ramagem, PL Rio de Janeiro, aquele mesmo que deu sumiço aí no seu iPhone, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e os ex-ministros Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Nacional, Anderson Torres. Na verdade, ó, foi o Anderson Torres, né, que deu sumiço aqui no iPhone. Perdão, o Anderson Torres, que estava lá nos Estados Unidos, também no golpe, junto lá com o Bolsonaro, e Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, né? Segundo a PGR, todos eles integravam o chamado núcleo crucial da organização criminosa que planejou a ruptura institucional no Brasil. Outras 23 pessoas são réus em ações penais paralelas, distribuídas em outros núcleos identificados nas investigações. Concluindo, para a defesa, o ministro Alexandre de Moraes elaborará em seu voto e liberará o caso para julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, composta também pelos ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Será essa composição responsável por decidir se os réus serão condenados ou absolvidos. Conforme a apuração de O Globo, a expectativa é que o julgamento tenha início até o mês de setembro, uma vez que todos os prazos processuais deverão ser concluídos dentro do cronograma estipulado. Integrante do Supremo Tribunal Federal e da PGR já considera o processo suficiente e maduro para ser levado a julgamento no terceiro trimestre do ano. O fato, né, pessoal, é que o Bolsonaro, ele é réu confesso, ele já assume o mandato querendo dizer que houve fraude nas eleições brasileiras, ele já assume o seu mandato cometendo uma série de crimes, já assume o mandato na própria campanha de 2018, né, depois que o Brasil sofreu aquele processo de lavagem cerebral, né, de imbecilização da população brasileira ali,
naquelas campanhas, né, do impeachment da Dilma Rousseff, levou à ascensão dessa extrema-direita ao poder. E ali na campanha, o Bolsonaro já fazia, né, todo tipo, né, de incitação ao crime, quando falava, né, vamos aqui metralhar a petralhada aqui do Acre, e teve um processo de violência, né, que culminou com uma série de mortes no Brasil e com diversos episódios trágicos.